Você sabe quando Jesus nasceu realmente? E Jesus nasceu dia 25 de dezembro, como dizem? Qual o contexto histórico, então, do nascimento de Jesus? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje, então? Vamos lá para o vídeo de hoje. Olá, meus amigos! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu. E nós vamos voltar no tempo e na história para sabermos quando nasceu Jesus. O primeiro ponto a ser analisado é o reino do monarca da época. E o seu nome é Herodes, porque há vários registros da vida e da obra do seu governo. Então vamos lá para entender esse assunto. E os dados que nós temos sobre o rei Herodes é a base para o entendimento da época do nascimento do nosso verdadeiro Messias. Porque eles vão contribuir para a realização do cálculo do momento histórico que Jesus veio a essa terra. E eu quero deixar uma observação, que o nascimento de Jesus, ele muda toda a história universal, dividindo em dois períodos, como você já sabe: antes de Cristo e depois de Cristo. E agora nós podemos pegar as informações do historiador Flávio Joséfo, que diz que Herodes governou a Judéia e que ele morreu na primavera do ano 750, isso é, do calendário romano. E para nos ajudar a localizar no espaço e no tempo, nós temos também um registro de um evento natural que aconteceu próximo à data do nascimento de Jesus. O relato é de um eclipse lunar pouco antes da Páscoa daquele ano. E desta forma, a morte do rei Herodes, ele teria ocorrido entre janeiro e abril. É o nosso ponto de partida. E a história nos diz que Herodes foi confirmado como rei da Judéia em 37 a.C. Só essa informação para datar sua morte, que foi em 1º a.C. para alguns. E através das escrituras nós já sabemos quando Jesus nasce. Porque quando Jesus nasceu, Herodes reinava na Judéia. E quem vai falar isso para nós é Mateus 2,16. Quando Herodes ele viu que havia sido iludido pelos magos, ele irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Segundo o tempo que diligente inquiriu dos magos. Então, a figura de Herodes está ligado ao nascimento de Jesus. A história diz que Herodes morreu em Jericó no ano 4 a.C. E parece curioso, né, que essa data é antes de Cristo. E é isso mesmo, né, parece confuso. Antes de Cristo. Mas é porque houve um erro no calendário romano. E fica estranho, Jesus nasceu mais ou menos 4 anos antes de Jesus. Mas é porque mais tarde fizeram um ajuste. O segundo ponto sensível para nós é que Jesus não nasceu em dezembro. E a nossa prova é um grupo de pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Isso está em Lucas 2,8. E a Bíblia, queridos amigos, nos fala do aparecimento do anjo que visitou os pastores que estavam com suas ovelhas no campo naquela noite. E nada está nas Escrituras por acaso.
O nosso Pai sabia que nós íamos achar um dia, conectar e ter as respostas precisas. E se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha e o seu comentário para ajudar na divulgação para outros queridos irmãos. E vamos prosseguir. Esses pastores, à noite no campo, eles estavam ali para cuidar de seus rebanhos, ali na região de Belém. E isso nos comunica algo concreto, porque era costume que os pastores saíssem ao campo com seus rebanhos desde a primavera até o princípio de outubro. Por quê? Esse clima que permitia que eles dormissem com seus rebanhos ao ar livre. Por isso podemos afirmar que Jesus nasceu nesse período. E então, queridos, nós podemos concluir com os dados bíblicos que a permanência de pastores à noite no relento nunca poderia acontecer no inverno, porque, claro, os pastores, além de pôr as suas vidas em risco, perderiam os seus rebanhos. Logo, Jesus não nasceu em dezembro, porque o clima era de inverno. Então, nós descartamos o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Vamos para, então, uma segunda prova acerca do nascimento de Jesus, que é o censo de José, Maria, ali em Belém, como nos diz Lucas 2:1. Gente, o censo foi um decreto de Augusto César para todo o Império Romano. O primeiro censo efetuado durante o governo de Cirino da Síria. Como José e Maria eram descendentes de Davi, da tribo de Judá, eles teriam que voltar para a sua terra, ou seja, Belém. Fazendo uso de alguns documentos antigos que afirmam que Cirino dirigiu uma expedição militar às províncias orientais do Império Romano, entre o ano 7 e 4 a.C. Porém, isso se acha realmente bastante problemático, que o censo bíblico aconteceu em algum momento durante esses anos. Mas o livro de Atos, no cenário da história de Elemestical, detalha pelo menos 84 fatos nos últimos 16 capítulos de Atos, que foram confirmados por pesquisas históricas ou arqueológicas. Também nós temos a vinda dos sábios do Oriente e a aparição da estrela. Isso tudo no capítulo 2 de Mateus. E nos diz que Herodes foi procurado pelos sábios vindo do Oriente para adorar o menino Jesus, o rei dos judeus, que teria que nascer em Belém. Herodes ficou muito perturbado com aquela história, ou seja, ele ia perder o trono. E exigiu que os sábios o informassem o momento exato em que a estrela havia aparecido com o intento de matar o menino Jesus. Queridos irmãos, esses sábios do Oriente estudavam amplamente esse assunto e conheciam as profecias bíblicas. Por isso, eles pesquisavam as estrelas. Quando surgiu o sinal no céu, eles marcharam até a grande estrela. Segundo alguns astrônomos, entre o século 7 e 6 a.C., os planetas Júpiter e Saturno se encontravam muito unidos, se tornando uma grande constelação brilhante. Assim ligaram as profecias e viram que era o momento para começar a viagem. Acerca dos sábios do Oriente e da aparição da estrela, vamos deixar para falar em um momento oportuno, porque exige muito estudo e é um assunto bem curioso. Vocês vão gostar, vou deixar para um vídeo à parte. Então, vamos
rapidamente para Zacarias e a gravidez de Isabel, que também nos mostra e marca o nascimento de Jesus. Porque Isabel e Zacarias têm papel importantíssimo no nascimento dele. Por fim, não podemos esquecer um ponto-chave na história do nascimento de Jesus, que aponta para a data exata do momento em que Maria deu à luz ao menino Jesus. Lembre-se que quando Zacarias oferecia o incenso, todo o povo orava do lado de fora. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor de pé e à direita do altar do incenso. Mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo nosso profeta Zacarias. Porém o anjo vai acalmar e lhe diz: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, e você porá o seu nome João. Isso está lá em Lucas 1. E aqui vamos salientar um ponto para descobrirmos o nascimento de Jesus. Zacarias fazia parte da linhagem dos sacerdotes do templo. A sua casa era a casa de Obadias, e ele correspondia ao 8º turno da 10ª semana do ciclo dos sacerdotes para servir ao Senhor no templo. Os historiadores, eles calculam que seu turno começava em maio e terminava em junho. Assim, o profeta João Batista teria que nascer na primavera, de acordo com o relato bíblico. Já Maria ficou grávida quando Isabel estava com 6 meses. Então, pelos cálculos, João nasceria entre março e abril. Porém, Jesus entre setembro e outubro do mesmo ano. Portanto, todo esforço para convencimento dos povos que Jesus nasceu em dezembro são derrubados pelos argumentos bíblicos. E até mesmo o contexto histórico prova que Jesus nasceu entre setembro e outubro, que é o período apropriado para assim os pastores estarem ao ar livre com seus rebanhos. Período também apropriado para que uma mulher grávida cruzasse estradas em viagens. Um período também apropriado para que sábios do Oriente viajassem em busca do Rei dos Judeus e observando as estrelas, tendo em vista que em dezembro em Belém é época de nevada. Por fim, fica claro que todas as tentativas são desmentidas pelas Escrituras. Por isso, queridos irmãos, Jesus não nasceu 25 de dezembro, mas pelos nossos análises até hoje, ele nasceu entre setembro e outubro. E nós veremos no próximo vídeo a data exata do seu nascimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.